Muito bom dia a todos. O coro que cantamos agora, eu acho que mesmo... Eu ainda não sonhava em vir para Pardelhó e era daqui que eu o conhecia. Era por causa de Pardelhó que eu conhecia este coro. E lembrei-me, já me tinha lembrado antes, lembrei-me a propósito desta pregação. E a ideia é que realmente nós possamos não só sair do culto hoje com esta confiança com que eu percebi que muitos cantavam e com a alegria que muitos cantavam, não só hoje, mas que nós possamos viver o nosso dia-a-dia com base nesta verdade, nesta convicção de que Jesus ressuscitou. E nós, até por causa das nossas visitas, só dar uma ligeira introdução, porque nós estamos a ver o livro de Marcos, estamos a estudar o livro de Marcos, começámos lá desde o início e temos estado, já vai há um tempinho, e nós estamos agora a chegar ao fim, estamos no capítulo 16, podem ir abrindo, e temos estado a ver que Marcos apresenta Jesus como o servo, mas que é o Filho de Deus. O servo é o Filho de Deus. E todo o livro de Marcos vem percorrendo esta ideia de que Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, mas não é um servo, um homem apenas, um bom homem, um mártir. Ele é o próprio Filho de Deus que veio e ele tem a autoridade do Filho de Deus. E por isso, ainda há 15 dias atrás, nós ouvimos realmente o clímax do livro de Marcos, que é quando após a crucificação, quando Jesus morre, o centurião diz verdadeiramente este é o Filho de Deus. E agora já estamos na fase seguinte. E antes de entrarmos no nosso texto em concreto, só fazer uma referência a este bloco que nós podemos ver que começa um pouco antes do capítulo 16. Nós podíamos pregar só um texto único, uma pregação única, desde o versículo 40 do capítulo 15 até ao versículo 8 do capítulo 16, porque... é mais uma das conhecidas sanduíches, chamadas sanduíches de Marcos, em que Marcos começa a falar das mulheres, depois introduz José de Arimateia e depois torna a falar das mulheres. Desculpem, também para as nossas visitas, isto é um clássico também deste pregador aqui, que é para parar para ir hidratando as cordas vocais. E nós podíamos juntar e teríamos algumas vantagens se pregássemos o texto em conjunto, porque iríamos reparar mais facilmente que Marcos está a estabelecer um contraste entre José de Arimateia e as mulheres. É interessante vermos que José de Arimateia é o discípulo escondido, que durante todo este tempo está escondido, não revela, porque ele fazia parte do Sinédrio, ele tinha um lugar, tinha algo a manter, e ele não revela até este momento que é discípulo. Mas quando Jesus morre, quando Jesus está morto, ele assume uma posição pública e vai buscar o corpo de Jesus. Ao contrário, as mulheres, não só as mulheres, mas elas também representando os discípulos, são os discípulos que durante todo o ministério público de Jesus o acompanham e agora, no momento da sua morte, estão de longe. Estão a esconder-se, a furtar-se, a serem identificados com o Mestre, com aquele que foi morto. Mas, por outro lado, se há um contraste, também há semelhanças. Porque, num aspecto, eles estão todos em sintonia. Jesus está morto e nenhum deles espera que Jesus ressuscite. Eles estão perante um homem morto. E é esse o problema deles nesta altura. Mas ao dividirmos o texto, nós também queríamos realçar alguns pontos. Jesus realmente tinha sido deixado sozinho, especialmente pelos 12 discípulos mais próximos, e particularmente por Pedro. E desde a negação de Pedro, na quinta à noite, ou seja, lá ainda no capítulo 15, na quinta-feira à noite, desde a negação de Pedro, nenhum dos 12 discípulos é referido. Eles estão completamente ausentes de daquilo que se passa no capítulo 15 do julgamento, depois perante Pilatos, a crucificação, a morte, o sepultamento, eles estão ausentes, eles só aparecem agora, neste texto que vamos ler hoje, e referidos na terceira pessoa.
Mas mais do que isso, estes textos em separado, o primeiro, do versículo 40 até o versículo 47, Marcos deixa uma coisa bem clara. Jesus está morto. Jesus, o Filho de Deus, experimentou a morte. O seu corpo foi tirado sem vida da cruz e ele foi sepultado. Ele estava morto. Jesus estava mesmo morto. E esta era a convicção dos seus discípulos, de todos aqueles que o tinham seguido, mais ou menos incógnitos. Mas se Marcos deixa claro que Jesus foi morto e foi sepultado, Marcos também deixa muito claro no texto que vamos ler hoje que Jesus ressuscitou. Só um morto ressuscita, como o Timóteo já disse há pouco. Só um morto ressuscita. E Jesus ressuscitou, esteve morto, mas ressuscitou. E é nessa base que nós vamos estar a ver e eu vou estar a pregar o texto de hoje. Então vamos ler Marcos 16, 1 a 8. Marcos 16, 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Expectativas. Todos nós temos expectativas. E muitas delas vão mudando com a idade. Obviamente nós aos 13, 15 anos temos umas expectativas que às vezes podem ser tão banais como querer ter 18 anos para tirar a carta. Às vezes que é uma coisa que nós depois de termos 18 anos e passarmos muitos 18 anos achamos extremamente ridículo, porque já queríamos era ir no sentido contrário. Mas às vezes são outras expectativas. Se calhar um pouco mais profundas, se calhar ser aceito pelos nossos colegas, se calhar não nos sentirmos tão esquisitos como nos sentimos na adolescência. Coisa que eu não entendo, que a minha adolescência foi nesse aspecto, não consigo entender os traumas da adolescência, mas para muitos é um tempo difícil. Depois crescemos, ficamos mais velhos e as expectativas começam a ser outras. E vão mudando, até nós poderíamos percorrer várias e vamos focar algumas ao longo da pregação de hoje. Mas eu gostaria que tu pensasses quais são os teus objetivos e as tuas expectativas. Aquilo que, se tu parares um bocadinho, aquilo quando tu estás naqueles momentos assim de repente que tens ali um tempo livre, quando dás por ela já estás a pensar naquilo. Aqueles objetivos que tu esperas, tu anseias, aquilo que tu esperas alcançar daqui, pode ser daqui a uns meses, daqui a alguns anos, poucos anos ou daqui a mais alguns anos. Porque nós todos temos expectativas. Nem sempre nós estamos bem conscientes do peso que elas têm na nossa mente, nas nossas escolhas, mas nós todos alimentamos diversos tipos de expectativas. E o problema não está nos objetivos e nas expectativas, desde que elas sejam lícitas, obviamente. O problema está no peso que elas ocupam, no lugar que elas ocupam na nossa vida. E é o que se passava aqui com os discípulos, com estas mulheres em particular. E a primeira coisa que eu gostava que nós víssemos é que, e para quem está nas redes sociais da igreja, para os membros, viram que o título da pregação era Finito, um ponto de interrogação. Estava acabado, tinha terminado, era o fim da linha. Para estas mulheres tinha acabado.
Tudo estava acabado. Estas mulheres, diz-nos ainda no capítulo 15, se formos lá ao versículo 40 e 41, diz-nos que estas 3 mulheres, as 2 Marias e Salomé, seguiam e serviam Jesus desde a Galileia. Por quase 3 anos, elas estiveram diariamente com Jesus, falando com Ele, privando com Ele. Não eram só os 12 que andavam com Jesus. Haviam muitos outros que acompanhavam, não de tão perto, não em todos os momentos, mas todos os dias. Elas não estavam na Galileia, elas neste momento estavam em Jerusalém, porque elas tinham vindo com Jesus. E quase por 3 anos, algumas delas vêm de lá desde o início do ministério, quase por 3 anos elas tinham estado com Jesus todos os dias. E não só tinham estado com Jesus, à semelhança do resto dos discípulos, elas tinham alimentado a expectativa de verem Jesus assumir-se como o Messias. Esta era a expectativa delas, destas 3 mulheres em particular e de todos os discípulos. Agora, elas têm que lidar com a morte de alguém que amavam. Elas tinham estado 3 anos diariamente com Jesus, havia um relacionamento. Elas tinham que lidar com a morte de alguém que elas amavam. O mestre delas, que elas amavam, morreu, não está mais com elas. Mas não só isso. Além desta parte, elas lidam agora também com as expectativas que foram frustradas. E não era uma expectativa qualquer. Era a crença que Jesus era o libertador de Israel que as Escrituras prometiam. Elas tinham alimentado... Se há alguma expectativa que está na base, no coração daquilo que nos move a fazer tudo o que fazemos, esta era a expectativa. Porque elas tinham deixado a sua casa, elas tinham deixado a sua família, elas tinham percorrido distâncias enormes, passado 3 anos com Jesus, com base nesta expectativa. E agora Jesus está morto e enterrado. E mais uma vez, não é demais salientar. Elas não vão ao túmulo, elas não vão ao sepulcro esperando ver Jesus ressurreto. Elas vão ao sepulcro para ungir o corpo. Para ungir o corpo. Elas não vão para ver Jesus ressuscitado. Então podemos dizer que a sua fé, a fé destas mulheres, estava moribunda. Estava mais morta do que Jesus estava nesta altura. Jesus já não estava, mas a fé delas não estava morta, mas estava perto disso, estava moribunda. A caminho do sepulcro, e nós vemos isso mesmo, isso reforçado no texto, porque a caminho do sepulcro, qual é o pensamento delas? O que é que elas pensam? Quem nos removerá a pedra que tapa o sepulcro? Elas tinham visto Jesus operar os milagres mais espetaculares. Andar sobre o mar, multiplicar pão. Elas tinham visto até Jesus a ressuscitar mortos. No entanto, elas agora tinham como obstáculo aquela pedra. Porque era aquela pedra que guardava Jesus. Jesus estava inerte. Para elas, na mente delas, Jesus estava inerte, escondido atrás daquela pedra que elas precisavam que fosse removida. E estava, obviamente, incapaz de as ajudar. Jesus já não estava ali para abrir o túmulo, porque ele estava lá dentro. Mesmo quando elas veem o anjo, nós lemos no versículo 5, no final, mesmo quando elas veem o anjo, elas ficam espantadas. É algo espetacular. Elas chegam lá, a pedra está removida, e veem um homem, e nós percebemos não só pelo versículo em si, mas quer pelos outros evangelhos, fica claro que é um anjo, que não é um homem qualquer, e até pela forma que no grego está descrito este homem, elas percebem que é algo fora do comum. Não só a pedra está removida, como está aquele homem ali, aquele jovem com um aspecto diferente, que elas identificam logo com um anjo. Mas mesmo naquele momento elas ficam espantadas, mas elas não estão a pensar, elas não pensam, olha, Jesus já não está aqui. Não é isso que pensam, elas ficam só perplexas, confundidas. O que é que se está a passar? O que é que não estamos a entender? Mas nada mais do que isso. Para elas, sem dúvida nenhuma, Jesus ter ressuscitado não era sequer uma possibilidade. À semelhança destas mulheres, as expectativas não cumpridas podem debilitar a nossa fé, ao ponto dela ficar moribunda. Isto não é algo que aconteça só com os outros.
Porquê? Porque as nossas expectativas, e quando frustradas, elas despertam em nós uma reação emocional. A frustração aparece, depois o desânimo, e a seguir ao desânimo vem o enfraquecimento da fé. Vem a fé que passa a estar em mau estado, podendo chegar até a estar moribunda, como estava a destas mulheres. Porquê é que as coisas são tão difíceis? A esta altura da minha vida eu já esperava ter um emprego bom, um emprego estável, estar a receber bom dinheiro. Se calhar nós temos aqui no meio até pessoas que tiveram que sair do seu país porque procuram algo melhor. Eu já contava ter a minha casa, estar no meu sítio, ter o meu canto. O meu negócio já devia estar de vento em popa, já devia estar também sem me dar problemas. O tempo passa e eu ainda não tenho marido ou mulher, ou se calhar ainda nem sequer perspectiva disso. Eu ainda não tenho filhos. E nós podíamos continuar a enumerar expectativas que muitos de nós têm e que não são cumpridas. Por vezes até pode ser nada que seja tão específico. Eu queria apenas sentir paz. Não sentir como se algo estivesse a faltar. Eu gostava apenas de não ter a minha mente sempre à procura de alguma coisa. A fé enfraquece. E quando a fé enfraquece, até circunstâncias banais podem ser obstáculos intransponíveis. Até coisas que para Deus não são dificuldade nenhuma, mas para nós são pedras que são impossíveis de serem removidas. Tudo passa a ser causa da ansiedade. Quem nos removerá aquela pedra? E agora, sem emprego, sem dinheiro, sem casa, sem mulher, sem filhos, como é que vai ser? Está tudo acabado. Era o que estas mulheres pensavam, mas eis que chega o anjo. E o anjo diz, não está acabado. Nós vemos isso logo no início do versículo 6. Porém, ou seja, os anjos vêm introduzir ali algo de contrastante com o sentimento das mulheres. A realidade contrastava com o sentimento das mulheres. O anjo aparece para lhes dizer que não estava acabado. Pelo contrário, tudo estava a acontecer como era suposto acontecer, como Deus queria que acontecesse. E ele continua, não vos assusteis, não fiquem perplexas, não fiquem desorientadas, desnorteadas. Buscais a Jesus, diz ele a seguir. Ou seja, imaginem, elas estão a chegar ao sepulcro, eu posso imaginar, elas estão a chegar ao sepulcro, vem o sepulcro aberto, vem um jovem lá sentado e elas, enganámos-nos no sepulcro. Não está fechado, está aqui um outro homem que a gente não sabe de onde é que veio, se calhar estamos no sepulcro errado. E o anjo diz, calma, não fiquem desnorteadas, vocês estão no sítio certo. Estão com a atitude errada, vocês buscam, deviam estar a buscar Jesus vivo e vocês estão a buscá-lo morto. Mas estão no sítio certo, vocês estão a procurar no sítio certo. E depois continua, Jesus, o Nazareno, buscais a Jesus, o Nazareno. Também é muito interessante porque é que o anjo refere o Nazareno. Porquê? Porque, mais uma vez, estas mulheres seguiam Jesus desde a Galileia. O que o anjo lhes está a dizer é que Jesus era o mesmo que elas seguiam lá desde o tempo da Galileia. Era o Nazareno, era aquelas que elas tinham encontrado na Galileia e que decidiram segui-lo. Jesus não tinha mudado, era o mesmo que elas procuravam e estavam no sítio certo para o procurar. E o anjo continua, foi crucificado. Diz, nós lemos aqui, no versículo 6, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Sim, Jesus tinha sido crucificado. Tinha morrido e tinha sido sepultado. Isto era verdade. E parecia realmente que tinha tudo acabado. Mas o anjo não ficou por aqui. O que é que ele diz a seguir? Foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Jesus já ressuscitou. Não está aqui. Vejam, vocês podem ver com os vossos próprios olhos. Entrem e verifiquem. Jesus não está aqui. Notem que as mulheres, elas estavam de longe, mas nós lemos no capítulo 15, no final, no versículo 47, que elas tinham estado longe, mas elas tinham estado a observar
quando José de Arimateia pegou no corpo de Jesus e o levou e o depositou no sepulcro, elas tinham estado a ver onde é que o punham. Elas sabiam que ele tinha sido posto ali. Embora tivessem ficado ali meias confusas com aquela mudança de cenário repentino, elas tinham estado, elas tinham visto onde tinham posto o corpo de Jesus. Mas e por isso o anjo disse, ora, vejam, verifiquem, é aqui o sepulcro, mas Jesus já não está aqui, ele ressuscitou. A morte não pôde retê-lo. Ele está vivo. E notem que a pedra era só um obstáculo para as mulheres. Porque Jesus também, nem sequer Jesus precisou que a pedra fosse removida para que ele saísse. A pedra só foi removida para que as mulheres pudessem ver e entrar. Mas o anjo chama-as a verificar com os seus próprios olhos. Vejam, ele não está morto. Ele venceu a morte, ele está vivo. E é aqui um dos pontos mais interessantes deste episódio. É que a expectativa dos discípulos e destas mulheres era que Jesus vencesse Roma. E eles não tiveram um Jesus que tenha vencido Roma como eles queriam. Eles tiveram um Jesus que venceu Satanás, o pecado e a morte. A expectativa deles era muito curta comparada com aquilo que Jesus veio para fazer. Eles apenas queriam que Jesus derrotasse os romanos e Jesus já tinha derrotado a morte. E esta é a verdade a que nós nos precisamos de agarrar. Jesus venceu a morte. Como é que tudo acabou? Ou como é que nós podemos considerar que tudo está num estado sem esperança, sem perspectivas, quando nós temos um Salvador que venceu o nosso derradeiro inimigo? Que pedra será impossível de remover para ele, para aquele que removeu a própria morte? Que circunstância pode ser tão má? Por muito difícil que seja, notem, eu não estou a dizer que nós não passamos, muitos de nós não passamos por circunstâncias difíceis. E comparadas com a minha, eu sei que há muitos que passam por circunstâncias mais difíceis, mais dolorosas. Mas que circunstância pode ser tão má comparada com a segurança que Jesus nos dá, aquele que morreu e ressuscitou por nós? O que é que pode ser comparável com esta verdade? Que Jesus morreu, mas que ele não há nada que o possa reter, não há nada que o possa deter, que ele tem poder sobre tudo e sobre todos. A questão, perante esta ideia das nossas expectativas, não é o que está em causa não é o poder de Deus, não é o poder de Jesus. O que está em causa, o que nós temos que colocar em causa, é se tu buscas Jesus, se eu busco Jesus. As mulheres estavam equivocadas, mas elas estavam a buscar Jesus. Elas estavam equivocadas. Realmente elas buscavam, tinham ainda uma ideia e uma expectativa diferente daquela que deviam. Mas elas buscavam Jesus. Agora a questão para nós é o que é que nós buscamos. Não estarás tu a buscar satisfação, sentido de propósito, segurança em todas estas coisas que podem ser boas, mas estar a buscar este sentido de propósito, esta segurança, esta satisfação nestas coisas que tu buscas, nestas tuas expectativas que estão para lá de Jesus, ou melhor dizendo, estão aquém de Jesus. Tudo isso que tu desejas, acabará por frustrar-te ou desiludir-te, de uma maneira ou de outra. Se for isso o teu foco, se for esse o teu objetivo, se for essa a tua expectativa principal, vai acabar por desiludir. Não há nada. Não há negócio, não há emprego, não há família, mulher, filhos, não há casa, não há nada que vá preencher, que vá conseguir fazer com que tu sintas aquilo que só se encontra em alguém que não é finito, que é infinito, em Jesus. Os nossos objetivos e expectativas podem ser coisas boas, se Jesus for a nossa expectativa maior. Porque é isto que nós vemos aqui, porque o anjo continua a falar com as mulheres e diz-lhes: há um caminho. Entre nós, estão os que têm seguido a série, né? Espero que estejam lembrados. O que é que aconteceu desde o momento que Jesus deixa a Galileia, em direção a Jerusalém? Ele começa a aparecer um caminho, a ideia de um caminho. Havia um objetivo. Jesus caminhava para Jerusalém, caminhava para a cruz. Mas o que é interessante é que esse caminho não acabou. Há um caminho. E nesse caminho nós podemos subdividi-lo. Há um objetivo.
E era o mesmo desde a Galileia. Mas agora já não nos mesmos termos, porque já está debaixo da luz da cruz. O que é que diz ali o anjo? Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. O objetivo continuava a ser seguir Jesus. Jesus, como sempre, ia à frente deles e era o papel deles como discípulos seguir Jesus. Ir para onde Jesus já se tinha dirigido. E é isto que o anjo disse. Ide, dizei aos seus discípulos, que ele vai adiante de vós. E este deve ser o nosso objetivo na vida. Como aqueles que os que nos identificamos como discípulos, se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, então nós somos chamados a segui-lo. Somos chamados a caminhar onde ele já caminhou. Identificar-nos com ele. Identificar-nos com a sua cruz. Identificar-nos com a sua rejeição. Identificar-nos com tudo aquilo que ele nos ensina. Esse é o objetivo, seguir Jesus. Mas não temos só um objetivo. O anjo dá uma expectativa, obviamente falando em nome de Deus, dá também uma expectativa. Ele disse, vão para a Galileia, e ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. A expectativa que o anjo dá àquelas mulheres e aos discípulos, como consequência também, é que eles iriam ver Jesus. Quando eles chegassem à Galileia, eles iriam ver Jesus. Eles iriam ver Jesus ressurreto. E é interessante, a palavra que aqui é usada é a mesma que Jesus usou no capítulo 13, quando nós vemos que Jesus diz que o Filho do Homem descerá nas nuvens e que todos o verão. Não é apenas um ver, ok, está ali. É um ver maravilhado, é um ver de contemplar, é um ver de ficar de boca aberta. Eles iriam ver Jesus, iriam contemplar Jesus, iriam ver Jesus ressurreto. Era esta a expectativa que o anjo lhe estava a dar. E mais uma vez, esta deve ser a nossa maior expectativa, ver Jesus. Obviamente eu não estou, o sentido não é que nós tenhamos visões que, se Deus quiser, é possível que aconteçam em situações extra excepcionais. Não é obviamente nesse sentido, mas em dois sentidos que deve ser a nossa expectativa. O primeiro é no futuro. Nós devemos alimentar a expectativa do dia em que nós o veremos, como ele é, em que os nossos olhos o verão e nós poderemos contemplar, já não sujeitos ao nosso corpo, já não sujeitos ao nosso corpo caído, já não sujeitos ao pecado, podemos ver Jesus como ele é, podemos contemplar o nosso Salvador exatamente como ele é. E isso deve ser uma expectativa para nós. Ali o vereis. Nós devemos alimentar essa expectativa. Essa deve ser a nossa principal expectativa. Mas não só no futuro, neste sentido. Também no presente. Obviamente, como eu disse, não tendo uma visão de Jesus fisicamente, mas nós vermos Jesus pela fé, ver a sua presença, e nós já vamos perceber no texto como é que isso é possível, sem ser uma experiência mística subjetiva. Mas isto deve ser uma expectativa, ver Jesus, ter a presença de Jesus connosco. A cada dia, não só em momentos especiais, mas todos os dias, a cada dia da nossa vida. Vê-lo pela fé. E isso é possível como? Porque não há só um objetivo, nem há só uma expectativa que os anjos dão aqui às mulheres. Eles dão também um processo, que não é novo, é um processo que Jesus já os tinha vindo a instruir. E como é que se vê Jesus? Como é que se segue Jesus e como é que se vê Jesus? Ouvindo Jesus. O que é que o anjo lhes disse? Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Como ele vos disse, Jesus já lhes tinha dito. Se nós formos um bocadinho atrás, podemos virar as páginas. Ainda temporalmente tinha sido há 3 dias atrás, ainda na quinta-feira, antes de ser preso, capítulo 14, versículo 28. Capítulo 14, versículo 28. O que é que Jesus lhes disse? Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Se eles tivessem ouvido Jesus,
E nós podíamos recuar até ao capítulo 8. Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja preso, seja condenado, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Se eles tivessem ouvido Jesus, eles não estavam a passar por tudo aquilo que... Ou melhor, estariam a passar, mas não da maneira que estavam a passar. Eles não iriam estar perplexos, estas mulheres não iriam estar confundidas, elas não iriam estar temerosas, os discípulos não estariam escondidos, estariam todos à beira de Jesus neste momento, já naquele momento, todos a testemunhar a sua ressurreição. Mas eles não tinham ouvido Jesus. Então, eles, para seguirem Jesus e para verem Jesus, eles tinham que ouvir Jesus. E é, mais uma vez, é o mesmo que se passa connosco. Nós não podemos seguir Jesus, nós não vamos ver Jesus de nenhuma maneira se não ouvirmos Jesus. Se nós se não lermos a sua palavra, que é a forma concreta como Jesus fala connosco hoje, pela sua palavra. É a maneira como ouvimos a voz dele, é lendo a palavra de Deus. Nós não vamos ter, se tivermos outro tipo de experiências, corremos o risco de estarmos a ser enganados ou pela nossa própria mente ou por outras coisas. A única forma segura é a palavra de Deus. É nós ouvirmos Jesus pela sua palavra. E é assim que o seguimos, sabemos como nos devemos comportar e é assim que o vemos. Vemos como ele é e não como nós o imaginamos. E é muito interessante que há, digamos, não uma forma diferente, mas é interessante como a palavra de Jesus neste ponto chegou aos discípulos e particularmente a Pedro. É que foi pela voz das mulheres. Eles não ouviram em primeira mão. Eles aqui já não estavam a ouvir em primeira mão, já estavam a ouvir pelo anjo, mas ouviram pelas mulheres. E isto também tem ensino para nós, porque nós seguimos e vemos Jesus através da Bíblia, mas também mediados pelos outros irmãos. Nós ouvimos acerca de Jesus, nós ouvimos Jesus também através dos outros irmãos, quando eles nos falam acerca da palavra de Deus. Ou seja, isto também dá esta dimensão em que, e aplicando de uma forma muito concreta, nós muitas vezes temos tendência de passar pelas dificuldades, pelas expectativas frustradas, pelas lutas, muitas vezes temos tendência de passá-las sozinhos. E quando Deus nos diz que Deus nos dá um meio para nós sairmos muito mais rapidamente, muitas vezes, do buraco em que nos metemos, que é com a ajuda de outros, com outros a falar-nos acerca da palavra de Deus, com outros também a indicar-nos o caminho, a indicar-nos, olha, é por aqui que segue Jesus, é assim que nós vemos Jesus. Então nós somos chamados também a ouvir-nos uns aos outros acerca da palavra de Deus. E em último lugar, tudo isto não elimina as dificuldades. Porque as mulheres saíram, versículo 8, e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. As mulheres saíram do sepulcro com medo e com perplexidade, com obediência e, já podemos dizer, com fé, porque elas já foram, a sua fé já estava a voltar a ser reanimada, digamos assim, a ter suporte de vida, já estava novamente a começar a pulsar, mas elas ainda saíram com medo, com perplexidade. Ou seja, tudo aquilo que estivemos a falar não é uma perspectiva triunfalista. Agora vamos sair daqui cheios de confiança e não há nenhum problema que nos vá tocar, nós vamos sentir-nos sempre bem, vamos estar sempre ali com confiança no alto. Não, não é isto. Não é esta a perspectiva da Bíblia. Não é esta a perspectiva do texto. É lidar com as perplexidades da vida, com os olhos na cruz e no túmulo vazio. Quer a cruz, quer o túmulo, estão os dois vazios. Nem Jesus ficou na cruz, nem Jesus ficou no túmulo. É nós encararmos as dificuldades, qualquer que elas sejam, que nos apareçam no dia a dia, na nossa vida, e nós olharmos, nós treinarmos, nós ganharmos o hábito de olharmos para além das nossas dificuldades, para além das nossas expectativas, para além daquilo que são as nossas circunstâncias, e olharmos para a cruz e para o túmulo que estão vazias, para aquele que venceu, para aquele que ressuscitou, para aquele que não foi possível ser impedido, ser detido pela morte. É isso que nos pode trazer vitória sobre as dificuldades, sobre as nossas expectativas frustradas. E obviamente
Estas palavras tornam-se, de uma maneira particular, importantes para os nossos amigos que ainda não são discípulos, que a sua fé não está moribunda porque ainda não existe, porque ainda não confiam, porque ainda não dependem. Tudo o que tudo que existe na nossa vida vai acabar. Até a nossa vida vai acabar. A única coisa que não vai acabar é a nossa alma, no sentido de existir eternamente. Mas até a nossa alma pode morrer eternamente. Até a nossa alma pode estar morta eternamente. A única forma, o único que consegue mudar esta situação, não és tu, não sou eu, não é a Igreja Pardilhó, não é qualquer entidade religiosa, não é qualquer prática que tu sigas, não é qualquer autoridade humana ou qualquer tipo que tu possas conhecer e que possas lançar mão em alturas em que te sintas um pouco mais em baixo. Tudo isso é finito. Tem fim. Isso pode durar meses, anos, mais alguns anos, mas vai acabar. A única esperança para ti é naquele que é infinito, naquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Ele é o único que pode mudar realmente a tua condição de morto para vivo, assim como ele passou da morte para a vida, e por isso ele pode hoje salvar todos aqueles que estão na morte. E por isso esta é a maior expectativa para aqueles que não são de Cristo ainda, que possam desejar e buscar a Cristo, e ele se fará achado, sem dúvida nenhuma, porque é essa a promessa da palavra de Deus. Expectativas não cumpridas não devem ser o fim do nosso mundo, mas uma oportunidade para nós sondarmos o nosso coração. Qual é a nossa maior expectativa? O que é que dá sentido à nossa vida? Qual é a coisa que nos faz todos os dias trabalhar, esforçar-nos? Aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que alimenta a nossa frustração. O que é que nós buscamos? Qual é a nossa maior expectativa? Que a nossa maior expectativa seja ver Jesus, no sentido que nós vemos aqui. Aquele que morreu e que ressuscitou, que está vivo, que seja ele a nossa maior expectativa. Assim seja.